Bem, pessoal, vamos lá então para o nosso exemplo 1 da aula 6, que diz o seguinte: eu gostaria que vocês estudassem o comportamento dessa função f de x igual a x menos 2 sobre x ao cubo menos 2x quadrado menos x mais 2 no conjunto dos reais. Então, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês verifiquem como essa função se comporta em R. Então, para começo, nós já podemos pensar que essa função pode não estar definida para alguns valores de R. Então, eu vou poder, nesses pontos, dizer, olha, essa função não está definida em tais valores, em outros valores ela se comporta assim, e próximo desses valores onde ela não está definida, ela se comporta assim. Então, é isso que eu quero que vocês façam. Avaliem completamente essa função do conjunto dos reais. Tá bem? Então, vamos lá, vamos trabalhar. Solução. Solução. Bem, temos. Então, vamos avaliar a função f de x igual a x, não é necessário isso aqui, x menos 2, dividido por x ao cubo menos 2x quadrado menos x mais 2. Muito bem, então essa é a função que eu quero que vocês avaliem. Se vocês observarem bem, essa função tem aqui um polinômio de grau 3, e esse polinômio de grau 3, como é de costume, a gente pode ver que aqui você tem, se x for 1, você vai ter 1 aqui, com esse 1 zero, 1 aqui, do menos 2 mais 2, zero. Portanto, x menos 1 é raiz. Então, fazendo aquilo que a gente já fez nas outras aulas, que é fatorar esse polinômio fazendo uma redução de raiz de grau, você pode obter esse polinômio na forma fatorada. Eu já fiz 2 vezes nos exemplos anteriores, eu não vou fazer mais. Vocês agora devem fatorar o polinômio. É possível fatorá-lo, então vocês fatorem e encontrem o seguinte. Fatorando o denominador, temos. Então, a nossa função fica f de x igual a x quadrado, x menos 2 sobre, aqui embaixo, x menos 2, que multiplica x menos 1, x mais 1. Bom, e nós queremos, então, avaliar essa função. Aí você observa o seguinte, ora, mas essa função tem no numerador x menos 2 e no numerador x menos 2. Então, eu posso cortar esse cara e ficar com a expressão da seguinte forma. Então, fica assim. 1 sobre x quadrado menos 1. Vamos deixar assim por enquanto. Aí você pode pensar o seguinte, tá, agora que eu tenho essa função f de x igual a 1 sobre x quadrado menos 1, você poderia pensar o seguinte, essa função tem domínio todos os reais, o domínio dessa função seria todos os reais, menos os caras que anulam aqui embaixo, que é o 1 e o menos 1. Está correto esse pensamento? A resposta é não, não está correto. Por quê? Porque a função não é essa daqui, a função dada é essa daqui, ó. Por acaso, fazendo uma simplificação, nós obtivemos essa função aqui.
Porém, essa não é a função dada, essa é a função simplificada. A função dada é essa função aqui. Portanto, nós temos que enxergar o domínio para esta função. E esta função tem denominador formado por esses três fatores que estão aqui. Portanto, o domínio dessa função, o domínio de f é todos os reais menos os caras que anulam o denominador, que é 2, 1 e menos 1. Esse é o domínio. Todos os reais menos o 2, menos o 1 e menos o menos 1. Tá certo? Que são os três caras que anulam. Ah, mas aqui não, o 2 não anula. Mas isso aqui é a função já simplificada, ou seja, essa função aqui não é a função dada, essa aqui é a função dada. E essa função tem domínio todos os reais menos o 2, menos o 1 e menos o menos 1. Tá bom? Então, já podemos dar uma primeira resposta aqui, ó. Se A é um número, se A é um número no domínio de f, seu comportamento em A é f de A, vírgula. Isto é, limite quando x tende para A, e aqui pode ser de qualquer lado, de f de x é igual a f de A. Que, gente, é só fazer isso aqui, né? A menos 2 sobre A ao cubo menos 2A quadrado menos A mais 2, né? Só fazer isso aí. Qualquer que seja o A, no domínio dessa função, você aplica, não vai ter nenhum problema. Essa função é uma função racional, então ela está definida para todos os caras, menos aqueles que anulam o denominador. Portanto, não temos nenhum problema, tá? Tá tranquilo. Então, resta verificar nos pontos, nos valores x igual a menos 1, vírgula, x igual a 1, x igual a 2, a função não está definida, porque não está no domínio. De acordo? Então, pronto, está tudo resolvido? Eu já sei como essa função se comporta em qualquer valor do seu domínio, basta calcular a função no ponto, o limite vale a função no ponto, quer dizer, é muito tranquilo de se fazer, não tem nenhum problema. E fora desses pontos, ou seja, aqueles que não estão no seu domínio, x igual a 2, 1 e menos 1, a função não está definida. Acabou o problema? Não, aí tem uma pergunta. Tudo bem, eu não sei, não posso dizer quanto ela vale no ponto, mas eu posso dizer como ela se comporta na vizinhança desses valores aqui. Então, nas vizinhanças desses valores, como ela se comporta? É isso que nós vamos fazer agora. Vou limpar a tela para a gente fazer isso. Muito bem, agora nós vamos estudar nas vizinhanças agora como se comporta f nas vizinhanças de
nas vizinhanças de x igual a 1, a menos 1, x igual a 1 e x igual a 2, é isso que nós vamos responder agora. Vamos lá. Para x igual a 1, a menos 1, temos f de x igual a 1 sobre x menos 1, x mais 1. Espera aí, mas não era isso, né? A função era essa daqui. O que acontece, gente? Atenção aqui, olha só. Eu estou pegando x onde agora? Nas proximidades de quem? X nas proximidades de menos 1. Para x nas proximidades de menos 1, aqui, ó, esse x menos 2 não tem nenhum problema, porque está nas proximidades do menos 1. Isso aqui não está se aproximando de 2 para isso aqui dar 0. Portanto, eu não preciso me preocupar com esse termo nas proximidades do menos 1, porque está muito longe do 2. Eu posso simplesmente simplificar. Já vimos que isso aqui dá para fatorar, né? Então simplifica esse cara e sobra essa expressão que está aqui, tá? Então é aqui que eu vou avaliar como essa função se comporta próximo do menos 1. Agora, se vocês olharem aqui, vocês poderiam pensar o seguinte, tá? Quando eu colocar menos 1 aqui, vai dar 0, então esse é o problema. Mas se eu colocar menos 1 aqui, dá menos 2, tá certo? Quando você coloca menos 1 aqui, isso aqui tende para 0, tá certo? Isso aqui tende para 0. E esse cara aqui é menos 2, então isso aqui tende para 0 e esse cara é menos 2. Logo, isso aqui, 0, né, algo que tende para 0 vezes o menos 2, continua tendendo para 0. Então, você tem o número 1 dividido por algo que está tendendo a 0. Aqui você tem o 1 e aqui você tem x menos 1. Quando for menos 1, isso aqui vai tender a 2. E x mais 1. Então, quando isso tender a 1, isso aqui tende para 0. Então, você tem um número dividido por algo muito, muito pequenininho. Então, isto aqui tende para mais infinito. Ou menos infinito, né? Quer dizer, como é que eu vou saber? Então, eu preciso avaliar na vizinhança, ou seja, eu preciso calcular os limites laterais. Vamos lá. Então, vamos lá. Limites laterais. Então, você tem limite quando x tende para menos 1. Agora, de que lado? Vamos pegar do lado esquerdo. De 1 sobre x menos 1, x mais 1. Ok? Então, quando x se aproxima de menos 1 pela esquerda, x está se aproximando por caras do tipo menos 1,001. Isso aqui, gente, está se aproximando de menos 2. E isso aqui está se aproximando, é algo maior em módulo, né, do que menos 1, ou seja, é 1,001. Portanto, isso aqui está se aproximando de menos 0,01. Então, você tem um número negativo vezes um número pequenininho negativo. Isso aqui dá positivo. E você tem 1 dividido por um número infinitamente pequeno positivo. Portanto, vamos lá, vamos marcar aqui. Nós temos, olha só, vou marcar aqui, ó, esse cara aqui tende para menos 2. De acordo? Menos 1, menos 1, menos 2. Esse cara aqui tende para 0 de qual lado? 0 pelo lado positivo, pelo lado negativo, né? 0 pelo lado negativo, porque é menos 1,0001, mais 1 vai dar algo tendendo a 0 pelo lado negativo. Então, menos 2 vezes algo que tende a 0 pelo lado negativo
tende a zero por valores positivos, tá? Vamos trocar aqui. Isso daqui tudo, ó. Isso aqui tudo isso daqui tende a zero pelo lado positivo, porque aqui é negativo, o produto está positivo. E finalmente nós temos então que esse limite vale, então nós concluímos que esse limite vale um número dividido por algo muito pequeno positivo vale mais infinito. De acordo? Vamos lá, outra análise. Nossa nova análise agora é o limite quando x tende para menos 1 pelo lado direito, agora menos 0,999, de 1 sobre x menos 1, x mais 1. Isso é igual. Então, o que nós temos aqui? Esse cara aqui vai para onde? Ora, menos 1 pela direita é menos 0,9999. Então, esse cara aqui vai para menos 2. Esse cara aqui vai para mais 0, de acordo, 0 pela direita, que aqui é 0,99. Para 1, continua no positivo. E isso aqui tudo, gente, agora, isso aqui tudo, esse cara todo aqui, tende para 0, né? Pelo lado negativo, porque aqui é negativo, aqui é positivo, resulta negativo. Então, finalmente, você tem a seguinte situação. Você tem um número dividido por algo que tende a zero pelo valor negativo. Então, isso aqui vai ser muito, muito grande, negativo. De acordo? Então, pronto. O problema do menos 1 está resolvido. Na vizinhança do menos 1, eu já sei como ela se comporta. Vamos ver agora como se comporta na vizinhança do 1. Ok? Então, vamos lá. Para a vizinhança do 1. Então, vamos lá. Limite quando x tende para 1 pela esquerda, nota que é positivo 1 aqui, de 1 sobre x menos 1, x mais 1. Quanto dá isso? Bom, vejamos. Então vamos lá, de novo. O que nós temos? Nós temos que quando x tende para 1, esse cara aqui, ó, tende para 2. Então pronto, ó, esse aqui está resolvido, né? Esse tende para 2. Esse daqui, gente, ó, esse cara aqui tende para... Notem que 1 pela esquerda é 0,999. Aí você tem 0,999 menos 1. 0,99 menos 1 é algo que tende para zero pelo valor negativo. Porque aqui é 0,9 menos 1. Então, nessas condições, nós temos o seguinte. Esse cara todo aqui, ó, esse cara todo aqui, tende para zero. 0 vezes 2 é 0. Agora, 0 positivo ou 0 negativo? Esse cara é negativo, esse é positivo, portanto, isso aqui tende para 0 negativo. E aí, finalmente, nós temos que esse limite, um número dividido por algo muito pequenininho negativo, vai para menos infinito. De acordo? Muito bem. Agora, pelo outro lado, então eu tenho o limite quando x tende para 1 pela direita agora, de 1 sobre x menos 1, x mais 1, igual.
Bom, e como é que fica isso? Vamos lá. Esse cara aqui nós já sabemos que vai continuar tendendo para 2. Agora, tendendo para a direita é 1,01. Então, esse aqui tende para 2 maiores do que 2. Esse cara aqui, é que não importa, né, gente? Com 2. Esse cara aqui tende para x menos 1, tendendo a algo maior do que 1. Então, vai ser 1,001 menos 1, continua sendo 0 positivo. Então, 2 vezes 0 positivo dá uma coisa positiva. Esse cara todo aqui, ó, isso aqui tudo tende para 0 positivo. Então, um número dividido por algo que tende a 0 positivo vai resultar num número muito, muito grande, certamente. Agora, positivo ou negativo? Mais infinito. Tá ok? Então, com isso, gente, nós acabamos de avaliar a função nas vizinhanças do 1 e do menos 1. Não sei quanto eles valem no ponto, de fato não dá para dizer. Mas na vizinhança eu sei, está aqui, tá certo? Então agora faltou averiguar como é que ele se comporta no 2 aqui, né? Então como ele se comporta aqui? Então guardem isso aqui. Eu vou apagar essa tela para a gente fazer então finalmente a função, o comportamento dela na vizinhança do 2. Então pessoal, voltamos então para avaliar essa função em x igual a 2. Tá? Então, para x igual a 2. Pessoal, novamente, né? A nossa função fica f de x igual x menos 2 sobre x menos 2. Notem os parênteses, pessoal. Usem parênteses, tá? Menos 1. Então, se eu quero saber o comportamento dessa função nas proximidades de x igual a 2, nós vamos calcular o limite. Limite, quando x tende para 2, porque aí eu sei que é tendendo a 2, de x menos 2 sobre x menos 2, x quadrado menos 1. Ora, pessoal, eu pergunto a vocês, quando x vai ser 2? No limite, isso nunca acontece. X tende para 2. E se ele tende para 2, isso nunca é zero, isso nunca é zero. Portanto, eu posso tranquilamente fazer a simplificação, porque isso aqui nunca vai ser zero, isso aqui nunca vai ser zero. Lembrando que eu só poderia simplificar, eu só posso simplificar se não for nulo. Se for nulo, eu já não posso simplificar, né? Eu tenho que buscar algum recurso. Então, nesse caso, essa função aqui, isso aqui tudo tende para 1 e esse cara todo aqui tende para 2 ao quadrado 4 menos 1, 3. Portanto, esse limite vale 1/3. Ah, mas depende do lado que eu pego aqui? Não, né, gente? Porque esse fator é o mesmo que esse daqui. Então, se eu pegar a esquerda, vou dividir, vai dar 1. Se eu pegar a direita, vou dividir, vai dar 1. Portanto, não depende do lado. Se eu tenho dois fatores iguais, não preciso calcular, e eu posso fazer a simplificação, eu não preciso calcular laterais. Por quê? Porque eu vou simplificar em qualquer dos casos, tá certo? Então, esse limite vale 1/3. Vamos ter uma ideia agora de como a função se comporta. Vamos fazer aqui o gráfico, ó. Então, onde é que eu estou? Onde é que eu estou com problemas? Eu estou com problemas. Estou com problemas aqui no menos 1, aqui no 1 e aqui no 2. Lembrando que aqui é bola aberta, aqui é bola aberta e aqui é bola aberta. Por quê? Porque eu não tenho definição de função nesses caras. Tá certo?
Então, nesses sujeitos que eu marquei ali, esses caras não estão no domínio da função. Portanto, aqui não cruza gráfico, né, gente? Porque não está no domínio. Agora vamos lá. O que nós vimos? Nós vimos que aqui em 2, ela vale 1/3. Está aqui, ó. É aberto, mas ela vale 1/3. Quando eu estou aqui, próximo à esquerda ou à direita, ela tem que estar próxima aqui. Notem que é aberto, tá, gente? Porque eu vou fazer desproporcional para a gente facilitar aqui, ó. É 1/3, tá? Então aqui ela vale 1/3. Significa o seguinte, gente, que por esse lado a função se aproxima desse 1/3 e por esse lado ela se aproxima desse 1/3, ok? Agora, aqui ela provavelmente faz isso aqui, né? A gente poderia ver, mas isso não vem ao caso. Ela vai provavelmente fazer isso aqui. E aqui desse lado, o próximo número que eu tenho problemas é o 1. Então vamos pegar os caras aqui desse lado do 1, lado direito do 1, para ver como essa função se comporta, para saber se ela fez isso ou se ela fez isso, né? Aqui tem um problema que é cruzar o eixo, que é a raiz, né? Mas eu não vou me preocupar com isso, vou só verificar quanto é que deu aqui do lado direito. Então, do lado direito é 1,001. A gente já calculou lá, basta olhar lá o limite, né? Assim, eu vou ter mais infinito. Aqui tende para zero positivo, mais infinito. Então, nossa função daqui, ela vem para cá, tá? Algo assim. Agora, do lado esquerdo, eu tenho menos infinito. Então, minha função está aqui assim, ó. Tá? Tá aqui assim. Será que essa função vem para cá? Será que ela faz alguma volta aqui? E agora? Bom, próximo do menos 1, eu vou ter próximo do lado direito, ok? Aqui desse lado. Então é algo do tipo 0,99 negativo. A nossa função vai para menos infinito, não é isso? Então ela vem aqui para baixo. Se ela vem aqui para baixo, então ela deve ter cortado esse eixo e feito uma volta aqui, né, em algum lugar. Então, basta você fazer x igual a 0, ó, faz x igual a 0, que você tem menos 1 aqui. Ó. Então, a nossa função fez uma volta aqui no menos 1, né? Fez isso aqui. Tá? E agora, desse outro lado, que é menos 1,001, algo bem pequenininho próximo do 1 do lado esquerdo, você põe aqui, né? Já fizemos o cálculo lá. Isso vai te dar algo positivo, vai te dar mais infinito aqui. Tá? Então, o gráfico dessa função é mais ou menos essa cara, conforme a gente calculou no limites laterais anteriormente. Tá ruim. Tá ruim, mas isso aqui é só um esboço, uma ideia, né? A gente ainda não está trabalhando com a construção de gráficos efetivamente. Por enquanto, a gente está aprendendo a calcular limites. Nós vamos trabalhar a construção de gráfico mais para frente e aí sim faremos gráficos com muito mais precisão. Tá, mas é para vocês terem uma ideia de como é que está se comportando e como o limite funciona para dar ideia do comportamento do gráfico. Tá bom? Então sabemos como essa função se comporta, temos uma boa ideia do comportamento dela e podemos passar para o nosso próximo exemplo.